Boa tarde. Hoje é 16 de agosto de 2025. O Psicodrama Público de São Paulo teve uma sessão de psicodrama online, como nós fazemos todos os sábados, com o tema O Momento e sob a direção do João Meireles. Nós temos aqui também os participantes Denise e Cecília, que vão nos contar um pouco assim do como elas viram da perspectiva delas. Hoje a gente tinha 6 participantes e o João fez um aquecimento, levando as pessoas a pensar em momentos, momentos passados, momento presente, coisas que estão na vida das pessoas, seja do dia a dia ou coisas importantes. E foi levando e as pessoas foram trazendo histórias. Depois a gente fez diálogos entre 2 ou 3 pessoas participantes e todos tiveram oportunidade de colocar as suas inquietações, as suas ideias, os seus conceitos sobre a vida e muito mais, né? Eu vou pedir, antes de entrar em detalhes, assim, que vocês falem. Primeiro, eu vou pedir para a Cecília falar um pouco da sua perspectiva, o que que você tem para contar que mais chamou sua atenção. Então, nós fomos convidados depois a fazer um dueto, né? Como se fosse um espelho, e eu refletindo um outro participante, e esse participante também me refletindo. E até no final eu depois fiquei com algumas ideias daquilo que poderia ter sido dito, né? Fiquei assim, ficou reverberando sobre o que ele falou e o que eu também poderia ter dito para ele. Porque acho que talvez se a gente tivesse outros encontros, outros reflexos nesse espelho, a gente teria a oportunidade de refletir outros pensamentos, formando outros conceitos. Isso me chamou muita atenção, foi bem interessante. Depois, no final, até disse que o espelho tinha sido muito bonzinho comigo, né? Que foi uma das que participou desse dueto. E aí fiquei pensando, então, nessas infinitas possibilidades desse diálogo que poderia se dar a partir desse reflexo no espelho, com esse participante ou com outro participante, o que que esse espelho poderia me dizer e assim eu também dizer para esse espelho. Achei bem interessante essa parte no psicodrama de hoje. Interessante isso que você falou, Cília, porque reflete muito o psicodrama de modo geral. Porque como é um teatro de improviso, na hora ali do improviso, a gente fala uma coisa que sai autenticamente, né? Que é o daquele momento, e nem sempre tem reflexão, né? Porque é pelo impulso mesmo. E o importante é o que reverbera. Por isso que a gente sempre tem não uma conclusão só de cada sessão, mas cada pessoa vai ter a sua conclusão ou as suas conclusões. Porque chega amanhã, você pensa mais outra coisa. Depois você falou, você já pensou uma segunda parte, depois já pensa uma terceira, e amanhã você associa com alguma outra coisa da sua vida e, né, dá um clique também, muitas vezes. Sim, Isso é que é interessante a experiência, porque a gente passa aqui praticamente 2 horas, né, se envolvendo nessa experiência, mas e depois o que fica, né? Então, ela continua além dessas 2 horas, né? continua. Isso. Não é fantástico? É É muito legal. muito bom. Obrigada, Cecília, sua interpretação aqui. E Denise, você, da sua perspectiva, o que que você diz para nós? Então, eu queria colocar que foi a primeira vez que eu participei, de um psicodrama. Eu me senti muito acolhida, muito bem recebida, me senti muito bem, me senti à vontade em participar, né? O que me chamou muito a atenção é que o momento dos participantes eram muito parecidos. Os participantes se colocavam com questões parecidas, né? Eles se identificavam uns com os outros, mesmo que eles eram totalmente desconhecidos, né? Nós não nos conhecíamos e as ideias elas eram muito parecidas. Isso me chamou muita atenção.
as idades também muito próximas, né? E muito interessante para mim é, eu poder colocar as minhas ideias e escutar as ideias de outras pessoas, né? Agregou muito para mim, abriu algumas janelas assim na minha mente, né? Me fez pensar algumas questões que provavelmente eu vou desenvolver aí no longo da semana e eu pretendo participar semana que vem. Eu gostei muito, adorei. Que E é bom, isso. Denise. Cada sábado vem uma pessoa diferente para dirigir, então você vai ver muitas facetas do psicodrama, né? E isso que você trouxe do grupo é muito interessante. No sábado passado foi o aniversário do psicodrama, a gente fez uma sessão presencial. E muito interessante como veio uma história que todo mundo se identificou de alguma maneira com aquela história. A história foi encenada, tal. E depois as pessoas tinham, cada um tem um ponto que associou com a sua vida, com a sua questão que estava trazendo naquele dia e tal. Isso também é uma característica do psicodrama mesmo. Que bom que você trouxe para a gente. Obrigada. Depois, se vocês quiserem falar mais, Obrigada. vocês podem voltar a falar, tá? Mas agora nós vamos ouvir do senhor João Meirelles, qual foi o método que ele usou nesse psicodrama de hoje e como que você sai, se você está satisfeito com o processo todo de hoje, ou se você ainda vai pensar alguma coisa a mais. Para. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, bem simples. Quando a gente pensa num psicodrama, em dirigir um psicodrama, a gente tenta buscar o que está mais próximo da gente, o que está ressoando dentro da gente. Né? E para mim, nesse momento, veio o momento. Quer dizer, que momento nós estamos? Né? Como é que nós captamos o momento? Né? Então, aí o aquecimento para a gente ir buscando como que a gente capta a informação. E essa informação a gente capta através dos nossos órgãos sensitivos. A nossa visão, a nossa audição, a nossa própria percepção, né? Aquela coisa que a gente vai tentando entender os sinais que o astral vai dando. Né? Então, no meu preparo, eu fui buscar qual era o meu momento individual, o meu momento com o outro, o meu momento social e o meu momento político. Aí eu falei, mas com quem que eu posso conversar sobre isso? Quem que pode ser meu interlocutor? Meu terapeuta? Minha esposa? Meus filhos? Um colega de bar? Um papo? Aí eu peguei e falei, não, o chat GPT. Então, vamos conhecer esse chat GPT. Eu vou conversar com ele como se ele fosse meu terapeuta. E aí eu comecei a formar um diálogo com o chat. Eu vou até ler para vocês como é que foi o meu primeiro input que eu dei sobre o momento. Né? Meu momento. Momento, aquele instante que algo se transformou. Onde o que eu era já não é mais. Onde o que eu poderia ser não será mais. Momento onde se define o que é ilusão e o que é desilusão. Onde a existência do amor marca seu teste. Momento onde o instante define rumos, instante onde o par se transforma em ímpar, instante onde o que vale deixa de valer ou se multiplica. O momento da indecisão, da ação, do ato, do distrato, da dor, da felicidade, da bondade e da maldade. Momento do gozo e do fracasso, da glória e do esquecimento. Então, isso foi meu input para ir conversando com o chat GPT. E à medida que eu ia colocando, ele ia trazendo o que ele observava dos meus inputs. E eu peguei e falei, bom, eu vou testar fazer isso com o grupo. Eu vou, sem dizer que eu vou estar fazendo isso, né? E guardando isso como se fosse um momento daquele momento do grupo, eu fiz essa proposta para o grupo sem o grupo saber. E o grupo chegou,
desenvolvendo esse processo, esse método que eu fiz, que foi um método que envolvia um aquecimento inespecífico, onde eu identificava momentos, formas, contextos e situações de cada pessoa do grupo, e depois isso em relação a ela mesma, em relação aos outros, em relação ao momento político e social. E através desses diversos momentos em que o grupo ia constituindo, construímos um momento já produto de uma interlocução com o chat GPT que, que chegou a esse final e que descreveu isso daqui de uma maneira impactante, rítmica e pulsante, e que nada mais foram do que o grupo construiu coletivamente. Eu perguntei para mim mesmo e perguntei para o grupo: superou a expectativa? Quanto de nós é cera? Quanto de nós é máscara? Quanto de nós se endurece para caber no molde do que o mundo quer que sejamos? No grupo, senti-me acolhida, no grupo, senti-me diferente, e é aí que mora a verdade. Somos humanos, não máquinas, não engrenagem, não robôs obedientes. O que importa é o que somos, não é o que esperam de nós. Repito, o que importa é o que somos, não o que esperam de nós. Não estou aqui para agradar ninguém, não estou aqui para sorrir de fachada, não estou aqui para o silêncio imposto. A realidade oscila, o chão treme, a vida gira, a gente gira junto, ora forte, ora frágil, ora luz, ora sombra. Mas ninguém mesmo vive sozinho. Somos laços, somos fios, somos vozes que se cruzam. E ainda assim, cada um precisa buscar ser mais inteiro, mais verdadeiro, mais corajoso, porque ser humano é isso: cair e levantar, oscilar e seguir, errar e recomeçar. E, no fim, não é sobre máscara, nem sobre cera, nem sobre agradar. É sobre ser, é sobre ser, é sobre ser. Muito bem, esse foi o apanhado, né, que você leu agora, que o GPT fez do que foi trazido no conteúdo, né, que foi trazido muito isso da atualidade, máscaras que as pessoas usam, das exigências sociais de aparência, né, e das redes sociais que fazem a gente ser muito mais aparência do que a autenticidade, e cada um falando disso, a parte dos participantes, de modo geral, falando da necessidade da autenticidade, né? De como é bom a gente ser autêntico e que a gente pode ser belo naturalmente do jeito que a gente é e que a energia interior também influencia a beleza, né? Tudo isso foi que esse apanhado aí que você mostrou para a gente. Eu queria agradecer ao grupo, a Isso. cada uma das pessoas do grupo que deu esse input, e ao chat GPT, que deu uma forma meio que poética, né, a essas palavras, e que ajudou a esse grupo compartilhar esse final, essa conclusão, sem que ninguém se sinta invadido pessoalmente e sem que necessariamente a gente precisasse ocultar nada daquilo que nós discutimos aqui em grupo. Então, essa experiência psicodramática, para mim, foi muito agradável, foi muito reveladora também, né? E, e lembrar que atrás, né, de um chat, de uma de um de um qualquer coisa de um site, né, vamos dizer de um algoritmo, tem seres humanos. Então né, atrás de planilhas, né, temos seres humanos. Então, não vamos ter medo da gente. A gente consegue, de alguma forma, né, de alguma forma, saber lidar com os diferentes, com aquilo que a gente teme, né, porque desconhece. É isso, mais ou menos. Eu agradeço muito,
Gelson, não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, de conversar sobre isso. Estou à vontade, estou à vontade. Eu só queria completar, então, dizendo que essa síntese só foi possível porque a base analítica partiu de nós, seres humanos, né? E a gente se surpreende com o resultado, mas ele não seria possível se não tivesse sido aquilo que o grupo havia trazido, né? Obrigada. Conteúdo, Foi muito legal. conteúdo veio do grupo, não é mesmo? Sim. Muito obrigada a E todos. a forma veio dos nossos sentimentos e das nossas emoções também, que estavam expressas na nossa expressão, né? Na nossa fala, nos nossos sentimentos. No nosso momento. No nosso momento. Isso mesmo, Cecília. Mais Obrigado. mais tarde a gente coloca no YouTube o vídeo da nossa entrevista na íntegra, tá bom? No PPSP do YouTube. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigado Tchau. a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada.